Boa noite a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então entrar na presença do nosso Deus em oração, vamos falar com o Senhor nosso Deus e dar início a esse culto que só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Também neste momento, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar e pedir ao Senhor que nos perdoe os pecados, nos purifique de todas as injustiças, para que nós possamos estar aqui cultuando, ministrando esse culto ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Visita, meu Deus, este lar, esta casa, esta família, esta pessoa que está agora participando conosco, essa pessoa que irá participar conosco, e vai cuidando, Pai, vai guardando, vai protegendo, vai livrando, inclusive aqueles que estão na rua, trabalhando, em deslocamento, aonde estiver essa pessoa querida, essa pessoa amada, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. E seja, meu Deus, o Teu Espírito Santo a dirigir todas as coisas, a falar aos nossos corações, a dirigir esse culto para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então louvar, o Senhor nosso Deus, Culto à noite nós temos aí uma liturgia diferenciada, Nós começamos então louvando o nosso Deus e também daí boa noite aos irmãos que estão participando aqui através do Google Meet conosco, A irmã Jaqueline, a irmã Deise, a irmã Cristina, E o nosso irmão Luiz e também a irmã Wanda que está aqui do meu lado, Uma boa noite a todos na paz do Senhor Jesus e uma boa noite a você também que irá participar através do YouTube, você que irá participar conosco aqui através de outras plataformas, em nome do Senhor Jesus. Então, qual é o hino que nós vamos louvar o nosso Deus nessa noite? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 526 da Arte Cristã. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que Tu plantaste
pisaste cada pé. Recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu Filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu Filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então abrir agora nossas Bíblias na Epístola a Timóteo, capítulo de número 3, segunda Epístola, né? Segunda Epístola a Timóteo, capítulo de número 3. Quantos irmãos vão aí localizando a palavra, eu vou pedir a Deus que nos conceda aqui sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas tão somente o Teu Espírito Santo a falar a cada coração nesta noite. Então, meu Deus, me ensina, me faz lembrar, seja o Senhor trazendo uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, meu Deus, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler então aqui no 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o 9. Sabe-se, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados,
conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então, vamos início aqui essa palavra nessa noite, né? Deus falando ao nosso coração, uma palavra que vem dos conselhos do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, né? E que serve também para cada irmão, cada irmã, cada crente nos dias de hoje. Então, Paulo ali, quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele já sabe, ele foi a segunda vez que ele foi preso em Roma, e ele já sabe que os seus dias estão contados, que ele vai ser condenado à morte, né? E consequentemente, então, ele já está preparando Timóteo para as coisas que ele vai enfrentar, né? E não só Timóteo, ele está, na verdade, preparando toda a igreja, ele está passando instruções para toda a igreja. Então ele já começa falando no versículo 1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? E a gente sabe que a Bíblia, quando ela fala de tempo, né, ela não está falando especificamente dos dias somente do Timóteo, embora lá tivesse havido muitas perseguições. A gente sabe que no começo do cristianismo a perseguição foi muito grande, né, até ser instituída como a religião oficial do Império Romano, passou por muitas privações e muitas dificuldades. E ao longo da história também, mesmo com a instituição da Igreja Romana, e depois houve outros tipos de lutas, né? Então, e vem até os dias de hoje. Isso é uma advertência para nós como a igreja, né? Que vão vir tempos difíceis. Então, muitas vezes eu vejo assim, não, vamos fazer uma campanha, né, para o mundo melhorar. O mundo não vai melhorar. A Bíblia diz que o mundo vai piorar. E a Bíblia é a nossa referência de vida. Nós podemos fazer uma campanha para que uma determinada região que está passando por dificuldades, por lutas, por peste, guerras, fomes, Deus tenha misericórdia, né? E as coisas ali sejam aliviadas, né? Então, corretamente, oramos aí pela questão do Oriente Médio, oramos pela questão da Ucrânia, né? Em outros lugares do mundo que estão passando aí por uma série de dificuldades. Oramos pelo nosso próprio país, que vive aí dificuldades em relação à violência e em outras séries de coisas, né? Outras séries de violências, né, embutidas. E nós oramos também por essas coisas, porque nós sabemos que Deus, ele dá livramento. Mas assim, no mundo no geral, ele não vai melhorar, ele não vai, essas coisas que nós estamos vendo, elas não vão melhorar. Nós temos que ter a consciência, até para evitar um sofrimento inútil, né, que estas coisas, elas vão cada vez ficar pior, e principalmente em relação à igreja, né? Então ele vai descrever aqui nessa palavra, nessa carta, né, nessa escritura de Deus, ele vai descrever qual é o caráter dos homens, né? Os homens aqui nós estamos falando, claro, do ser humano, do homem, da mulher, né? Dos últimos tempos. E a gente vai poder ver, será que isso já está acontecendo? Será que nós já estamos vivendo esses últimos tempos, que pode durar séculos, né? Não somos aqui legislar em cima da palavra de Deus. Deus é que sabe quando é que vai acabar isso aí, né? Quando ele vai voltar, quando Jesus vai voltar, mas nós temos que estar preparados de qualquer jeito. A nossa missão é estarmos preparados e pregar o Evangelho. Então ele começa falando sobre essa questão dos tempos difíceis. Então fique preparado. Primeira lição hoje, fique preparado para os tempos difíceis. E os tempos difíceis, eles já estão, se a gente procurar direitinho, já estão aí, né? É só a gente ver os sinais. No versículo 2, pois os homens serão o quê? Egoístas, né? Avarentos, atenciosos, arrogantes, blasfemadores,
desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Essa primeira parte aqui, nós já podemos ver o egoísmo, né? A avareza, né? A pessoa querendo ter, às vezes só para estar aí esnobando, né? Estar aí dizendo para as pessoas que tem. Então, muitas vezes nem vai usar, a pessoa vai juntando de uma forma, né? Às vezes não honesta, né? Muitas vezes até desonesta, passando a perna nos outros, apenas pelo prazer de ter, e nunca se preocupando se outras pessoas estão passando necessidade, estão passando fome, né? Estão necessitando de alguma coisa, né? Então é a avareza, né? Então a pessoa às vezes pode até ajudar, mas ela faz questão de cada centavo ali, né? Isso chama-se a avareza, né? Teve até uma telenovela aí que tinha um personagem que ficou muito famoso, que era o tal do Nonô Correia, né? O cara botava a comida na mesa ali e as pessoas tinham ali tantos minutos ou segundos, né, para comer, quem não comesse ele tirava os pratos lá e acabou o negócio, não tinha conversa. É claro que ali foi uma comédia, né? Mas tem pessoas que são muito avarentas mesmo, inclusive com os seus, né? Com a sua própria família, com o seu próprio sangue. Então ele fala sobre essa questão aí, esse egoísmo, né? O que a gente mais vê aí, a pessoa querendo aí tudo para si, né? Nas redes sociais, querendo se exibir e tal, é o que nós temos visto aí. Orgulhosos, né? Pessoas orgulhosas, pessoas arrogantes, né? A arrogância, blasfemadores, pessoas que se levantam a voz contra Deus, debocham de Deus, né? Inclusive em festejos públicos, né? Em festas públicas, escarnecendo o nome de Deus, escarnecendo de Deus, né? Ah, porque Deus vai pesar a mão. Ah, porque Deus aconteceu isso, porque Deus pesou a mão. Irmãos, ainda não. Ainda, isso tudo que a gente está vendo ainda é só refresco. Deus ainda não pesou mão, não. Vai pesar. Ainda não chegou o juízo final. Isso porque todos têm chance ainda de se consertar, de se converter e de ser salvo, né? Mas isso não vai passar em branco. Tudo isso que está acontecendo, ninguém pagou nada até agora. Não pense que pagou, não pagou. Porque só vai pagar no juízo final, quando Deus bateu o martelo lá. Então, por enquanto, ainda não foi nada, né? Tudo que o homem está sofrendo, tudo que nós estamos vendo aí nessa terra, é consequência dos atos do próprio homem, da própria humanidade. Então, não é Deus ainda não. Deus ainda, ele está ali usando da misericórdia dele. Só não aconteceu coisa pior ainda, porque Deus está usando da misericórdia dele, senão já tinha acontecido coisas piores aí, tá? Então vamos aí dar glória a Deus, orar, como eu falei no começo aqui, pedir a Deus livramento, né? Ele dá, né? Ele cuida, ele dá livramento, né? Pela sua vida, sua casa, sua família, por uma região aí do mundo que você está vendo que o negócio está feio, ora sim por essa região, por essa nação, por esse povo, né? Coloca diante de Deus que ele dá o livramento. A ingratidão, né, a irreverência, a gente vê isso aí até sendo incentivado, né? A mídia, tem uma parte da mídia aí que gosta de incentivar, que acha engraçadinho, né? A pessoa ser irreverente, a pessoa ser ingrata, né? Faz uma publicidade, isso coloca isso na mente das pessoas. E isso, a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, isso não é à toa não, tá? Existe alguma coisa por trás disso aí funcionando para que essas coisas sejam assim. E a palavra de Deus está confirmando isso aqui. Desafeiçoados, né? A pessoa não tem afeto, né? A mãe que abandona lá o seu filho, o pai, né? Que abandona o filho, os filhos que abandonam o pai à própria sorte, né? É aquele familiar que é largado lá em um determinado local, que ninguém quer mais nem saber dele, ele fica para lá. Então isso aí também veio dentro da palavra de Deus, né? Implacável, aquela pessoa que não perdoa de jeito nenhum, né? A pessoa foi lá, tentou se retratar, pediu perdão, mas ela disse, não perdoo, né? Foi em 1930 que você fez aquele negócio comigo e nunca mais eu vou me esquecer. E não tem isso, não tem respaldo bíblico. Quem manda nós perdoar é Deus. Nós perdoarmos as pessoas é Deus que manda, é o mandamento de Deus. Então, se a pessoa ela diz que quem perdoa é Deus, eu não perdoo, ela não está indo contra um homem, você não está indo contra a sua igreja, contra o seu pastor, não, você está indo contra Deus. Aí você e Deus
E nós já falamos aqui que um dia a conta vai chegar. Então por que vem essa palavra? Porque a gente tem a chance de se consertar. Com quem? Comigo não, você não fez nada. Com a igreja? Bom, aqui na igreja também você não fez nada. Mas com o próprio Deus. Se consertar com o próprio Deus. Chegar para Ele, abrir o coração e falar com Ele. E perdoar, né? Não adianta nada falar com Ele, eu não consigo. Não é questão de você conseguir ou sentir, é questão de obedecer. É mandamento. Perdoar não é sentir. Eu não senti, tem um tal de sentir no coração, né? Eu não senti no coração que esse perdão foi verdadeiro. Eu não senti no meu coração de perdoar. Isso aí você vai dar conta para Deus, que Deus não mandou você sentir nada, mandou fazer, executar. É essa a ordem de Deus. Então que a gente receba essa palavra aí e coloque em prática, né? É para colocar em prática, é para executar, é para fazer, não é para sentir. Sentir é a nossa vontade, sentir é o desejo do nosso coração. Se isso fosse bom, Jesus não precisava ter ido para aquela cruz, né? Ele foi justamente porque não é bom. E nós temos que nos adequar à palavra de Deus, né? Caluniadores, né? Quantas pessoas levantam, né? Calúnias, né? Falso testemunho, mentem sobre a vida dos outros aí, olham aquilo ali, elas julgam no seu pensamento ser aquilo que elas estão pensando e vão e caluniam, ou para benefício próprio, para prejudicar o colega no trabalho, para prejudicar o colega na escola, né? na família. Então a pessoa vai lá e levanta aquele falso, aquela calúnia, que muitas vezes é capaz de causar um estrago muito grande na vida de uma pessoa, em qualquer área que ela for levantada. E essas pessoas, elas vivem como se Deus, ou Deus não existisse, ou Deus com ela fosse, né, tudo que ela faz estava ali aprovado, já tem um carimbo, né, de pré-aprovação, e não existe isso. Como já falamos aqui, vai ter um dia que todos vão ter que prestar conta dos seus atos. Então isso que a pessoa está fazendo às escondidas, na calada da noite, vai ser revelado para todo mundo, vai ficar nu e patente, e ela vai ter que dar conta disso aí diante de Deus, né, e diante de todos. Sem domínio de si, as pessoas entreguem aí aos seus prazeres, ele vai falar mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, né? Atrevidos, traidores, né? Pessoas que traem aí a sua amizade, que traem o seu trabalho, pessoas que traem os seus relacionamentos amorosos, seus casamentos, seus namoros, né? E vivem como se isso fosse a coisa mais normal e mais natural. E o que faz a sociedade dos tempos atuais? Aprova, né? Bota o carimbo embaixo, é assim mesmo. O importante é você ser feliz. O importante é você seguir o quê? O seu coração. Então isso vem sendo propagado aí através desse sistema mundial, né, que nós estamos vendo. E aqui o Paulo já advertindo esse jovem pastor destas coisas, dos cuidados que deveria ter com estas coisas aí. Então o atrevimento, né, que a gente vê de pessoas que são atrevidas já desde pequenininho, né? Isso é tido como uma virtude, né? Puxa, olha como é que ele é, né? Depois a pessoa vai, né, ter problemas com aquela criança que vai se tornar um adulto atrevido, vai se tornar um adulto que não respeita ninguém e que vai gerar problemas para a família, porque o mundo não vai aceitar também, entendeu? Então é preciso que a pessoa ela entenda, se você já é cristão, se você já crê no Senhor Jesus, já está lembrando na igreja, se você já tem um zelo pela palavra de Deus, né? Eu não sou ainda, mas eu entendo a palavra de Deus, Deus fala comigo através dessa palavra. Então traga os seus filhos, traga as suas crianças, né? Você tem ali influência, sobrinho, né? Um irmão que é mais novo e tal, traga essa pessoa na palavra do Senhor, separa essa pessoa dessas coisas aí, porque é isso que o mundo vai ensinar para eles, é isso que o mundo vai fazer deles, dizer que isso aí é legal, e vai fazer com que essas pessoas façam os outros sofrer e sofram também. E uma parte que diz aqui, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Ora, isso aqui é totalmente fora do cristianismo. Então uma pessoa que ela vive somente para satisfazer os seus desejos, os seus prazeres, e muitos desses desejos e desses prazeres são coisas que Deus não aprova, ela não tem como ter amizade com Deus. Por quê?
A amizade com esse sistema de coisas que está influenciando o mundo é uma inimizade com Deus. A própria palavra de Deus em Romanos fala sobre isso. Então, quando a pessoa ela aceita esse sistema, ela se conforma, a palavra de Deus diz que a gente não deve se conformar, ela está então se colocando em oposição a Deus, ela está se submetendo ao reino do maligno. Então é importante a gente entender essa questão, porque ele vai falando sobre essas coisas, e são características que a gente vê nas pessoas, e muitas vezes são características que são exaltadas como a virtude, né? Se fosse uma virtude. No versículo 5 diz assim: tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder, foge também deste. Então, essas pessoas costumam ter um comportamento de pessoas que estão buscando uma santificação, de pessoas que têm um zelo pelas coisas de Deus, né? De pessoas que servem a Deus, tem um linguajar, né? Um vocabulário, né? De um cristão, né? Parecido com um cristão e tal, mas elas estão apenas com uma capa, né? Elas estão apenas com uma embalagem. O Jesus, ele chama isso, quando ele falou em Mateus 23, repreendendo ali os fariseus, né, os escribas, os doutores da lei, ele chama aquilo de sepulcros caiados, né? Por fora bonitinhos, enfeitados, né? E por dentro cheio de ossos podres, cheio de podridão. Então isso tem sido a vida de muita gente que está aí demonstrando uma santidade, demonstrando um zelo pelo cuidado, pelas coisas de Deus, né? Lembra do Judas, né? Vai derramar esse perfume todo aí, por que não vende isso e dá aos pobres, né? E a gente já viu o que aconteceu com Judas no final, o que ele foi fazer, né? Qual foi a preocupação real do Judas? Era roubar o dinheiro e trair Jesus também por dinheiro, né? E por que essa pessoa então está aí nessa capa, né? Se mostrando uma cristã, se mostrando uma pessoa que está com alguma santidade, quando na verdade os atos, as atitudes dela estão traindo o Senhor Jesus. É uma pessoa que engana, é uma pessoa que levanta falso testemunho, que levanta calúnias contra os outros, que difamar não importa se é verdade ou mentira. A partir do momento que você está falando mal de alguém, né, sem essa pessoa estar ciente, se ela está presente, você não está fazendo uma coisa limpa, sincera diante dela, você está difamando essa pessoa, você está fazendo com que essa pessoa ali ganhe uma má fama, e a palavra de Deus também condena isso aí. Se eu não posso fazer o bem e o mal, nós não podemos fazer também, né? Nós não podemos partir para esse lado, né? Então vai orar, mas eu não consigo, então ora a Deus para tirar isso do seu coração, tem que fazer alguma coisa, não pode achar que isso está legal, que realmente não está, e nós vamos dar conta dos nossos atos diante de Deus. No versículo 5 ele diz: tendo a forma de potestade, negando-lhe o poder, foge também disso, né? Então já viu sobre isso, essa pessoa que bota essa capa de santidade, mas ela não acredita em nada disso, né? Por trás ela está querendo levar alguma vantagem, ou é poder, ou é dinheiro, né? Ou alguma influência que ela quer ter sobre aquelas pessoas, mas ela não crê na eficiência, porque se ela cresce realmente, ela não usaria de mentira, ela não usaria de calúnia, ela não usaria de coisas erradas para se manter ali naquela posição, como muitos têm feito, e acredito que eles são especiais, né? Existe uns aí que acreditam que existe uma unção de imunidade, ou seja, a imunidade é a santidade, ela pode pecar à vontade, ela pode fazer o que ela quiser, que Deus, para ela, vale tudo. Não, os outros não. O outro, se olhar torto, já pronto, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida, e vai cair um raio sobre a sua casa, e isso e aquilo outro, a pessoa já lança uma série de maldição sobre a vida das pessoas, mas ela pode fazer o que ela quiser, que não acontece nada. Não é esse o Deus que nós servimos, tá? O nosso Deus agora, e graças a Ele, né, graças ao Senhor Jesus, Ele não está exercendo juízo, Ele vai exercer juízo, e quando Ele exercer juízo vai ser pesado. Voltando a dizer, estamos sofrendo as consequências das nossas próprias atitudes. A terra está como está, não é por causa de Deus, é por causa do homem. Não foi Deus que virou as costas para o homem, mas foi o homem
que virou as costas para Deus. Então ele está sofrendo as consequências disso aí. E continua virando, né? Porque tem oportunidade. Jesus veio, morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Aí você vai, pessoal, Jesus morreu pelo seu pecado. Eu não sei lá quem é Jesus, eu quero saber, eu quero viver minha vida, né? Quem se importa? Ou então, não, eu sou muito novo, né? O cara está com 50, 60 anos na cara, né? Está muito novo, né? Quando eu estiver mais velho, quando você vai estar mais velho? Você está com 40, 50, 60, 70 anos aí, você ainda quer ficar mais velho ainda, né? Não queira, né? Deus abençoe você ficar até 100 ou mais. Mas fica com Jesus. Porque se por acaso você tiver de partir, você vai partir com o Senhor Jesus para agora, né? Bom, versículo 6, aí diz mais aqui, né? Vai falar. Pois entre estes se encontram os que penetram sorretariamente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Olha só, né? Que coisa aqui, né? Eles conseguem visitar ali, né? Aquelas irmãs, né? Vamos aqui botar irmãs e obreiros e pastores, entre aspas, né? E seduzir aquilo ali, porque aquelas pessoas, elas não se converteram de verdade, elas ainda continuam o seu pecado. E quando encontra alguém que diz, não, mas isso está tudo bem, né? Deus, ele agora, ele é todo misericórdia. Aí usam uma palavra, cuidado, hein? Essa palavra, ela está na Bíblia, mas a interpretação que é dada muitas vezes é completamente diferente daquilo que a Bíblia está querendo dizer. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí a pessoa usa isso, não pode pecar abundante que vai superabundar a graça, não é isso, né? Quando nós temos graça, o que é graça? Graça é aquilo que Deus nos deu através do Senhor Jesus para que nós pudéssemos ser salvos pela fé. Correto, irmãos? Não é isso? Essa é a graça. E quando nós recebemos essa graça, com ela vem poder. Poder de Deus, em João isso, para que nós venhamos ser o quê? Transformados em filhos de Deus. Então essa graça, ela é transformadora. Uma pessoa que se converte, ela não fica igual que ela era, ela tem que melhorar, não é possível, gente. Como você vai ter o Espírito Santo e vai agir como capeta? Não tem como, tem que pensar nisso aí direitinho. Então, não tem como a pessoa, ela está ali, né, aceitando uma proposta de alguma coisa que não é lícita, né, e a pessoa dizer para aquela pessoa que aquilo ali é de Deus e a pessoa aceitar, né, ela entrar no pecado, cair no adultério, cair na prostituição e dizer, não, mas isso aqui está santificado, porque Deus sabe que esse é um propósito na minha vida e na sua. Isso é um propósito de Deus nada, isso é o inimigo que está enganando a sua vida. Isso aí é destruição para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus não aprova aquilo que é errado. Então, se você está nesse caminho, quem sabe Deus não está te falando hoje para que você venha retroceder, para que você venha se consertar, para que você venha viver realmente o Evangelho do Senhor Jesus para a sua salvação. Então, muitas pessoas aí vivendo nesse engano, muitas pessoas mesmo, muitas pessoas até que esse tipo de coisa não acontece só nas casas, não, essas coisas acontecem dentro da igreja, dentro de congregações, e aí tá os escândalos que a gente vê aí, e a pessoa fala, não, mas esses crentes, não, mas essa igreja, não, são pessoas que verdadeiramente têm só uma capa de piedade, uma capa de santidade, mas que realmente não se converteram, não estão cheias do Espírito Santo, não lutam, não resistem contra o pecado, e aí sofrem essas consequências disso aí, né? Elas não têm Deus, elas vivem como se Deus não existisse. Então elas aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então a pessoa, ela vai lá, Deus envia, Deus é tão bom, né, irmãos? Mesmo naquela igreja caída lá, que está todo mundo no pecado, no altar, até o irmão que entrou no último dia, todo mundo caído, mas Deus vai lá e envia um pregador, e o pregador vai lá e baixa o cajado, e manda a palavra de Deus, para que a pessoa se converta, mas ela ouve, mas nunca ela aprende, mas nunca ela coloca em prática. Por quê? Porque ela continua na escravidão do pecado.
ela continua querendo viver segundo a sua carne, ela continua querendo satisfazer aos seus prazeres, e isso não é conversão. Se você está entrando nessa conversa, né, hoje tem um negócio de, olha, Jesus falou para a gente, isso é verdade, né? Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Aí vem a ressalva, né? A emenda constitucional do maligno, que muitos usam aí para colocar lá. Como que eu vou amar o próximo se eu não consigo amar a mim mesmo? Mas eu não vi isso na Bíblia, você viu? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando que eu estou me amando? Quando eu estou amando a Deus. Se eu não estiver colocando Deus em primeiro lugar, se você, irmão, irmã, não estiver colocando Deus em primeiro lugar, você não está se amando. Então você também não vai amar Deus, não vai amar o próximo, não vai amar ninguém. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é a forma como o cristão está se amando, quando ele prioriza as coisas de Deus, quando a vontade de Deus vem em primeiro lugar e não a sua vontade, né? Puxa, eu sei que eu sou cristão, né? Mas a irmãzinha Doquinha, ela me provocou. Eu vou lá e vou falar poucas e boas para ela, porque se eu não me amar em primeiro lugar, como que eu vou poder amar o meu próximo? Quer dizer, você está achando uma justificativa para se rebelar contra Deus e obedecer ao maligno. É isso que você está fazendo. E se você estivesse amando a Deus e a si próprio, você fala, vou orar pela irmã Doquinha, orar pelo meu coração, para eu tirar isso do meu coração e a gente se reconciliar, porque a gente é cristã, a gente frequenta a mesma igreja, a gente está ali em comunhão na mesma igreja, a gente não pode ter esse sentimento. Aí sim, você está amando a si, está amando a Deus e está amando a irmã Doquinha, que é próxima, mais próxima ainda, porque ela é irmã em Cristo. Importante isso é saber essas coisas. Está vendo que muitas vezes o cristianismo fala, tem irmão dentro da igreja que não fala com o irmão, e isso não é dias, não, é anos. É anos o irmão não fala com o irmão. Vira as costas para o irmão, não fala com ele, é isso, aquilo, outro e tal, não sei o quê. Está amando a você mesmo. E a Bíblia não manda você se amar. Ela manda amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como eu estou amando a mim mesmo? Quando eu estou amando a Deus. Senão não está amando a ninguém, nem a você, nem a Deus, nem o próximo. Tem que se converter ou tem que se reconciliar. Não sei qual é a sua situação, mas se Deus está falando aí com a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Bom, versículo 8. E do modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompidos da mente, repobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então a gente vai vendo isso aqui, irmãos, que da mesma forma, você sabe o que era Janes e Jambres? Janes e Jambres, né? Eram aqueles mágicos lá do Egito, que quando Moisés e Arão, usados por Deus, faziam lá os sinais, alguns sinais eles conseguiram repetir, né? De uma forma muito, né, menor, capenga, né? Mas conseguiram repetir, né? E foram envergonhados. Aí Moisés botou o cajado lá, o cajado virou a cobra, e o camarada foi lá e fez a mesma coisa, né? Jogou lá a coisa dele lá e virou a cobra também. Aí a cobra do Moisés foi e comeu a cobra deles, né? E depois, quando vieram aqueles sinais tenebrosos sobre o Egito, de destruição mesmo, né? De arrasa quarteirão, de arrasa terra, eles não puderam fazer mais nada, foram envergonhados. Então, assim também, essas pessoas que são usadas, gente, existe o poder maligno, o poder de engano. Você lembra que nós já falamos aqui em Tessalonicenses sobre a questão que Deus permite a operação do erro? Isso vai aumentar. Então você vai ver coisas aí e fala, mas é Deus, né? Mas como que pode ser Deus se o camarada nega a Deus? Se ele não segue a palavra de Deus, se ele prega contra a palavra de Deus, então não é Deus coisa nenhuma. A operação do erro, a operação do engano é permitida para que aqueles que negaram a Jesus, aqueles que resistem a Deus, eles aí paguem pela sua rebeldia e pela sua desobediência. Entenderam aí?
Então, o cristão ele tem que conseguir ter esse discernimento. Você não vai ter esse discernimento comendo comida estragada, se alimentando de comida estragada, comendo qualquer coisa que joga por aí. Então, olha, nós temos aqui um salmo poderoso, que é o salmo da cura. Quem cura é Deus. Irmãos, quem cura é Deus. Então, quando ele ministra a palavra chega no nosso coração, é da vontade dele, o Espírito Santo quer, ele vai lá e cura. Ele restaura, ele renova, ele refaz a situação, mas a glória é sempre de Deus, a glória é sempre do Senhor Jesus. Não dê glórias ao homem, não dê glórias a coisas. Então, quem é que eu vou dar glória? Quem foi que me curou? Quem foi que me sarou? Quem foi que abriu a porta? Quem é que cuida de mim? Quem é que cuida da minha família? Deus, Senhor Jesus. Então a glória é toda para Ele. Então, muitas pessoas aí buscando Janes e Jambes em vez de Jesus, buscando a coisa mais fácil, né? O irmão Luiz, na sua igreja aí, tem revelação? Deus fala comigo? A irmã Luiz vai falar assim, fala. Como assim? Abre a Bíblia aí, irmão, que Deus vai falar contigo, né? Mas eu queria falar com ele também. Irmão, bota o joelho no chão e ora que você vai falar com ele. Porque é isso que nós temos que ensinar as pessoas, irmãos. Que é uma coisa que venha do homem, da carne, da criatura. Você quer dar mais glória à criatura do que ao Criador? Então isso tem feito as pessoas aí sofrerem bastante. Tem feito as pessoas passarem por muitas dificuldades. Então nós, vendo essa passagem de Paulo, a gente vai continuar aí na semana que vem, a partir do versículo 10, né? A gente vai dar semana que vem, a partir das 8 horas, 8h30 da manhã, né? 8h30 da manhã, nós continuamos a partir do versículo 10. Tá? Então os irmãos já sabem de onde vai dar continuidade, mas vamos guardar esse aí, não vou botar muita coisa, senão a gente bota muita coisa e perde muita coisa, né? Então vamos ficar com esse alimento, não é pouca coisa, não. A gente recebeu muita porção aqui hoje, né? Vamos ficar com esse alimento para a gente, né, se alimentar, né, com bastante vitamina aí, com bastante proteína espiritual, ficar aí fortalecido no Senhor Jesus, e na semana que vem a gente dá continuidade aí nesse capítulo, para a gente encerrar esse capítulo aí em nome do Senhor Jesus. Mas é importante, mas cuidado com o engano. Qual era a preocupação do Paulo quando escreveu essa carta, né? Alertar o jovem pastor Timóteo. Timóteo foi, que a gente vai ver na semana que vem, Timóteo foi criado na palavra, e desde a criança, desde menino, ele conhecia a palavra. Então ele está falando, não é com o Nécio, ele está falando com alguém que conhece muito bem a palavra de Deus e está explicando para ele ali os perigos dos últimos dias. Então você que é irmão, que já é irmã, que já está anos na igreja, não seja seduzido pelo canto da sereia, não, né? Cuidado com o canto da sereia. O canto da sereia está na palma da nossa mão, o canto da sereia está no nosso televisor, o canto da sereia está na rua, né? E vem aí dizendo que todos os caminhos levam até Deus, mentira, engano do capeta para te levar para o inferno. Tá? É isso mesmo, tá? Então não tem nada disso não. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a pessoa quer crer em outro caminho, tudo bem, nós não vamos aqui determinar que as pessoas vão escolher ou não, mas nós, enquanto tivermos a liberdade de pregar o Evangelho, vamos estar falando que o único caminho, a única verdade, né, o único que pode nos dar vida é o Senhor Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida, e a pessoa poder se encontrar com Ele, né, e ter realmente a libertação do seu pecado. Sabe o que acontece, né, para a gente finalizar? Sabe o que acontece? A pessoa está tão sobrecarregada de pecado, de mágoa, de amargura, de ressentimento, e quando ela tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, isso tudo é arrancado, é uma paz, é um peso tão grande que sai, que a pessoa se sente outra, né? Não mudou nada ao redor dela. As pessoas são as mesmas, as coisas são as mesmas, o trabalho também é o mesmo, a situação é a mesma, mas ela mudou, nós mudamos. É isso que acontece na nossa vida, quando nós realmente temos um encontro com o Senhor Jesus. E nós mudamos e sentimos a necessidade de mudar, sentimos a necessidade de agradar esse Deus maravilhoso. Então é isso que é realmente uma pessoa que se converte. E ela tem fome, e ela tem sede da palavra de Deus. Ela chega na igreja, ela quer ouvir a palavra, ela não quer ouvir historinha, não. Ela não quer ouvir engano. Eu estou falando da pessoa que se converteu, tá, irmãos? Eu estou falando da pessoa que está iludida,
Estou falando da pessoa que está convertida ao Senhor Jesus, ela tem sede da palavra de Deus, ela tem vontade de aprender, ela tem desejo de conhecer esse Deus maravilhoso, e não só isso, de colocar isso em prática, de viver de acordo com essa palavra. Eu vou ficando aqui e vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça aí os comentários, aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, irmão, está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Essa palavra é complicada, porque, vamos lá, complicada que eu quero dizer é o seguinte: para eu acrescentar alguma coisa, além do que o senhor, ou mesmo então o que eu vou ter que fazer é só considerações. Bom, de cara eu gostei quando o senhor disse que o mundo não vai melhorar, né? Eu achei isso ótimo. Esse negócio que o senhor falou, das campanhas, né? Eu não sei se é verdade ou não, mas eu ouvia dizer assim, em certas igrejas, tá, vamos orar para o diabo se converter, essas coisas assim, né? Então, o mundo realmente ele não vai melhorar, é doce ilusão. E como também o senhor disse, em casos especiais, orar pela recuperação do Estado do Rio Grande do Sul, pelo Estado de Israel, em coisas pontuais, em tragédias, ou quando você vê que o negócio pode entrar num conflito armado. Aí realmente nós temos, nesse caso aí, com certeza nós teremos condições de orar. Agora, eu estava vendo aqui, pastor, essa segunda carta do apóstolo Paulo, né? E ele estava na cadeia dizendo que foi traído por meio mundo, e ele falou uma realidade. Se nós vamos vermos essas sessões, né? A Bíblia não foi escrita assim, né? Mas ele fala duas coisas, ele reforça duas coisas. O zelo, né, e a firmeza na fé, e fala das dificuldades, né, de praticar a palavra, de viver na palavra. No outro ele fala estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo, né? E então é a nossa vida. A nossa vida, normalmente, por questões do pecado original, nós vamos granjear o pão com o suor no nosso rosto, as mulheres sofrerão para ter os seus filhos. Além disso tudo, dessa bagagem que vem lá de trás, sim, nós seremos perseguidos. Nós seremos perseguidos, enfrentaremos muitas dificuldades. Outra coisa que o senhor falou, eu também gostei muito, e isso acontece muito, eu já me deparei com muita gente assim, que a gente pensa que é da igreja, que é um filho de Deus, que está realmente convertido, que a ministração da palavra de Deus, através do Espírito Santo no coração da pessoa, aquilo modificou a pessoa, mas, na verdade, com o tempo, pelos frutos, nós vamos vendo que aquilo não aconteceu, né? Então, o cristão, o verdadeiro cristão, ele deve de viver sempre alerta, em submissão a Cristo. É uma luta constante. Nós vamos viver meditando na palavra, sabendo que eventualmente vamos pecar, mas o Espírito Santo que habita em nós vai nos incomodar, nós vamos nos sentir realmente arrependidos, e que, como é que eu vou dizer assim, a nossa vida vai ser uma vida, uma vida de luta, não é? Como ele fala aqui, o estímulo ao combate da fé e no sofrimento por Cristo. Se Cristo, Filho de Deus, Deus e homem, como o homem sofreu, nós também vamos sofrer. Isso não tem como. Isso não há como. Aqui fala, Paulo elogia Timóteo por sua firmeza
e o exorta a permanecer leal à verdade, que é o que nós temos que fazer, né? Examinarmos a nós mesmos, principalmente os que são mais experientes, né? Ter a sensibilidade, que não adianta. Se nós nos afastarmos um pouquinho só, estraga tudo. O carro derrapa, vai para o acostamento, sei lá onde vai bater. Então, esse é o desafio do cristão, é viver segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sempre nos humilhando diante de Deus. E aqui, para finalizar, aquela questão que o senhor falou, que eu achei também muito importante. O senhor falou assim: amar a Deus, amar a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. E quando é que nós estamos nos amando? É quando nós amamos a Deus. Porque se realmente nós colocamos Deus acima de tudo, é porque nós percebemos que somos amados por Ele e o amor de Deus, a perfeição do amor de Deus, que nos salvou para a eternidade com Ele, nos leva, nos conduz a amá-lo de todas as nossas forças. E com isso desperta em nós o amor ao próximo. Muitas vezes, até assim, nós temos que amar a todos, não olhar, mas sempre lançar uma boa palavra. Muitas vezes eu estou em algumas ocasiões, assim, eu vejo profissionais inteligentíssimos, né? Mas Deus ficou a 10 quadras atrás, né? Eu digo, meu Deus do céu, esse homem com essa capacidade toda, com esse discernimento todo, com essa inteligência toda, espiritualmente morto. Então, se estamos aqui hoje, um domingo à noite, cansados, não é? Mas estamos aqui para ouvir a palavra, para prestar culto ao nosso Deus, nós só fazemos isso porque realmente nós entendemos o bem que Ele nos fez, a salvação. E não fica por aí. Além disso, Ele nos adotou como filhos. E muita gente que não entende de nada, às vezes, nas rodas, em conversas, e fala assim, eu também sou filho de Deus. Não, nada. Mas tá bom, pastor. Então, era isso que eu tinha que comentar e o senhor faz considerações que o senhor achar necessário. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor, a sua vida, ao seu ministério e a tudo que aprove a ele que o senhor cuidasse nessa vida. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Luiz. Nós vamos agora, né, aquele momento de oração, aquele momento que você vai colocar diante de Deus a sua vida, vai falar com Deus sobre as suas necessidades. E nós sempre falamos e repetimos, e vamos continuar falando e repetindo aqui, que em primeiro lugar colocar as necessidades espirituais, tá? Aquilo que nós precisamos fortalecer espiritualmente, a presença de Deus em nossas vidas, os cuidados de Deus, né, na nossa vida espiritual. Porque, irmão, se o espiritual está bom, está bem, a tendência é todos os demais irem encaixando, né? Mas se o espiritual estiver mal, estiver ruim, estiver capenga, por mais que tente, as coisas ficam, né, desequilibradas, por mais que você se esforce, né? Então vamos colocar todas as coisas diante de Deus, claro, tudo diante de Deus, nada fica de fora. Nós sempre, em primeiro lugar, as coisas espirituais. Então, o irmão Luiz, ele vai fazer uma oração aí, aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo a ele vai fazer uma intercessão geral, né? Nós vamos estar aqui concordando com o irmão Luiz e concordando com você que vai estar orando conosco, com você que vai estar colocando diante de Deus a sua vida e as suas necessidades também. Então, uma coisa, não deixe de fazer, não deixe de falar com Deus, não deixe de orar, não só agora, nesse momento, que a igreja está em oração em conjunto, né? Importante, né? Que o próprio Senhor Jesus, ele falou, aonde 2 ou 3 estiverem ali reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então essa oração na igreja é importantíssima, né? Porque se tiver alguém aí, né, meio fraquinho e tal, vai agora nesse momento se ligar com Deus junto conosco aí, isso vai fortalecer.
e depois dar continuidade. Não adianta sair daqui, né, robusto, cheio do espírito e tal, e achar que amanhã não tem que comer nada, tem que comer de novo, tem que dar uma mexida na palavra, tem que ler lá a palavra, tem que orar, colocar os joelhos no chão, tem que orar a Deus pedindo para mudar os procedimentos, entendeu? É exercício espiritual, dia após dia, né? Você não tem que comer todo dia, né? Você tem que praticar exercício, senão você fica, né, todo mole aí. Então você precisa também alimentar-se espiritualmente. Palavra, oração e prática. As três coisas, né? Então, a Bíblia não basta ler, tem que entender. E não basta ler e entender, tem que praticar, tem que colocar em prática. Tá? Então, quer ficar forte espiritualmente? Faça exercícios espirituais, né? Quando é que você vai achar-se forte? Quando você estiver fraco e totalmente dependente de Deus. Então, o irmão Luiz vai iniciar a oração, ele está com a palavra e a oração em nome de Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos fazer a nossa oração, como o senhor falou aí, a nossa oração genérica, porque nós não temos como saber, né, as necessidades dos nossos irmãos, tirando os mais próximos, é lógico, mas o principal que o senhor falou, né, de que a gente sempre se esquece, né, que é o fortalecimento espiritual e a renovação constante na fé em Jesus Cristo, na obra que Cristo fez. Isso é muito importante. Nós fomos comprados por preço de sangue. Nós temos sempre que nos lembrar disso, né? É uma luta, sabe? Temos que viver realmente. Mas vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos porque o Senhor, através do Espírito Santo e pela boca do pastor Aguilar, o Senhor trouxe uma palavra que nos exortou, que nos edificou, nos fez, e trouxe a realidade desse mundo para nós, e nos alertou sobre a questão da maldade humana que só vai crescer. Então, nós te agradecemos, porque foi como está lá, como foi com Noé, né? Vamos se casar, davam-se em casamentos, comiam, bebiam, viviam a vida, iam para o shopping, até que a porta da arca se fechou. Então, um dia a porta da arca vai se fechar. E nós não podemos, nós realmente, filhos de Deus, nós não podemos levar uma vida leviana. Não, eu sou evangélico, aí eu posso tudo. Não, é como falou o pastor Aguilar, onde abunda o pecado, superabundou a graça. Então, Senhor, nós te agradecemos por o Senhor nos ter chamado, termos sido chamados e escolhidos muito antes da fundação do mundo. Senhor, em nome de Jesus, remove as escamas dos nossos olhos espirituais para que vivamos em temor e tremor a Ti e em reverência a Ti. Em nome de Jesus. Eu quero colocar nas Tuas mãos agora, primeiramente, antes de mais nada, pedir a todos que estão aqui nesse momento conosco, e também às suas famílias, que o Senhor conceda a nós todos uma bênção de saúde para todos nós, estendida aos nossos parentes e também aos que vão ainda assistir em outro aplicativo. Eu te peço isso. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor sabe as necessidades que eu tenho passado e que cada um agora está colocando diante de Ti. E eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, seja o Senhor a suprir as nossas necessidades, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós sabemos, meu Deus, que muitas vezes o Senhor demora a responder, porque muitas vezes o pecado cria um afastamento entre nós e o Senhor. O que nós estamos pedindo não é o que o Senhor tem para nós e que também muitas vezes não é a hora. Muitas vezes o Senhor está esperando nós amadurecermos, termos mais consciência das coisas.
Então, em nome de Jesus, entra com providência em nossas vidas. Responda às nossas necessidades. É que eu te peço. Temos pessoas que, como eu já pedi saúde, podem estar em hospitais, pessoas com desemprego, querendo mudar de trabalho, problemas na família, filho nas drogas, tantas coisas, tantas mazelas provenientes do pecado lá de trás, que destruiu tudo. Nós somos destruídos. Então, em nome de Jesus, seu Senhor a responder a nós conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu quero te pedir, colocar nas tuas mãos agora o nosso Brasil e pedir que o Senhor livre o Brasil do mal, que o Senhor livre o Brasil de toda opressão maligna, que o Senhor não permita que o Brasil caia numa ditadura, que tenhamos a nossa liberdade de expressão, que o Brasil não venha a cair na miséria econômica e financeira, que o Brasil não venha a cair na miséria e na fome. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que eu também alcance os nossos representantes democraticamente eleitos e que também o Senhor toque em seus corações para eles nos servirem e não se servirem de nós. Cuida do nosso país, abençoa os campos, abençoa a indústria, abençoa o comércio e a prestação de serviços. Livra o Brasil da fome e da miséria. Liberta o Brasil, meu Pai, em nome de Jesus, que possamos ter dias melhores, em nome de Jesus. Permita que um grupo de pessoas venha dominar completamente o Brasil e nos levar às trevas. Eu quero te pedir, por fim, que o Senhor abençoe o Estado do Rio Grande do Sul, que o Senhor venha trazer ânimo a tantas almas abatidas que perderam tudo, que o Senhor faça, então, prosperar o Estado, não só materialmente, mas que muitos ali, nesse momento de dor e angústia, venham te encontrar a verdadeira salvação e a eternidade. Eu também quero te pedir que o Senhor abençoe os teus filhos que vão aos presídios, que vão aos hospitais, e com risco de perder a própria vida, vão também em muitos países levarem a tua palavra de libertação, levar a verdade. Por fim, eu quero clamar pelo Estado de Israel, embora saibamos que até hoje eles vivam em rebeldia contra ti, eu quero te pedir que o Senhor nos defenda, como a tua vontade, e o separe do mal. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos nesse momento então orar a Deus, né? Agradecendo a Ele por mais essa oportunidade, mais esse culto que Ele proporcionou que nós pudéssemos fazer para Ele, né? Ele é o digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Vamos falar com Deus agora, então, lembrando, né, antes da oração, que semana que vem o nosso culto será por volta das 8h30 da manhã, tá? 8h30 da manhã, em nome de Jesus. Vamos orar aí. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, agradecer por essa oportunidade maravilhosa de estar cultuando ao Senhor, de estar ouvindo a Tua palavra, aprendendo do Senhor. Agradecer por essa semana abençoada que o Senhor nos concedeu, por ter nos guardado, protegido, nos livrado de todos os males, suprindo, ó Deus, a todas as nossas necessidades. E também colocarmos diante do Senhor esta semana que se inicia hoje. Oh, meu Deus, abençoa cada uma destas vidas que estão orando conosco agora, cada pessoa que está participando deste culto, a sua casa, a sua família, a sua saúde, o seu trabalho, a sua fonte de renda, tudo e todos que estiverem ligados a estas pessoas estejam debaixo da tua santa e gloriosa proteção, que o Senhor os faça prosperar em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades, em nome do Senhor Jesus, tá? E que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, em nome do Senhor Jesus. Ao término desse culto, leva
todos em segurança aos seus destinos, livra de todos os males e que essa bênção, Pai, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá, vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Amém.